Seja muito bem-vindo ao NeuraCast. Eu sou a Marina, da Neuroeficiência, empresa que usa neurociência para ser mais eficiente na vida como um todo, seja no pessoal, profissional. E a cada 15 dias, a partir de agora, terça sim, terça não, eu sempre vou estar aqui com um convidado de honra muito especial, compartilhando da sua trajetória e seus aprendizados no mundo corporativo e pessoal também. Então, hoje eu tenho o prazer de ter aqui uma das pessoas que me inspirou a nível pessoal, Carla Moussali, que não só é premiada do MIT Under 35 anos, antes dos 35 anos, como também fundadora da LinkFit e da Plena Pausa. Cá, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Maio. Eu falei que eu tava mais nervosa de participar desse podcast do que de qualquer outro que eu já fui, porque eu te conheço há muitos anos, então tem uma relação pessoal e profissional, mas estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz, obrigado, o prazer é meu. E hoje a gente estará aqui falando muito sobre empreendedorismo, sobre startup, inovando na saúde nesse mundo de health tech, femtech, com a Carla, que é uma empreendedora talvez nata, mas a gente vai descobrir um pouquinho da jornada dela até onde ela chegou e está nesse momento. Conta pra gente quem é você, sua história, você sempre quis ser empreendedora na vida? Legal. Bom, eu sou advogada de formação, acho que isso já... Jesus! Jesus, assim. Quem me conhece, acho que fica um pouco chocado todas as vezes que eu falo que eu escolhi o direito. Quando eu tava na escola, a minha dúvida ficou entre o direito e a medicina. E todo mundo fala, mas nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Coisas super parecidas, né, gente? Direito e medicina, mas tudo bem. Mas eu acho que o ponto comum das duas coisas, depois de muita autoanálise, é que eu sempre quis ajudar as pessoas. Quando eu escolhi o direito, foi por uma afinidade com as matérias. Então, eu sempre fui muito de humanas, adorava português, história, enfim. E eu fui por esse caminho, foi por aí que eu escolhi o direito. Durante a minha trajetória no direito, eu tinha meio que um roadmap de carreira. Eu queria passar por empresa, eu queria passar por escritório, eu queria passar por banco. Quer dizer, ela fez todo um planejamento de onde ela queria passar, estratégica, pragmática, quase nada. Quase isso. Pra saber exatamente qual área, ou o que eu ia gostar de fazer dentro do direito. E aí, quando eu comecei esse roadmap, que algumas partes foram falhas, eu realmente vi que eu sempre ia para áreas mais difusas do direito. Então, eu gostava de coisas pouco tradicionais. E isso dizia muito já de quem eu seria ou do que eu de fato gostava. E chamava um pouco a atenção, porque eu fazia PUC, e na PUC tem um certo perfil, e todo mundo queria mais o público e eu queria o privado. Todo mundo queria matérias como civil, criminal, eu queria a propriedade intelectual. E então, assim, era sempre muito diferente. E aí, nessa jornada toda, trabalhei muito tempo em mercado financeiro, no jurídico, e aí, em determinado momento, eu falei, gente, não sinto mais que isso esteja me preenchendo. Essa era a verdade. Mas você chegou a se sentir muito autorrealizada nesse lugar ou não? Não, eu acho que eu encontrei lugares que eu performava bem, que eu gostava de atuar, mas nunca foi algo que eu falei, nossa, eu tô completamente realizada. Tá. E na sua pergunta, se eu sempre quis ser empreendedora, eu acho que sim. Porque eu lembro quando eu era pequena, eu fazia coisas e vendia na escola. E eu fazia miçanga, eu fazia doce. Enfim, eu fazia coisas que chamavam um pouco a atenção e eu achava muito divertido. Então era uma coisa meio lúdica, mas que eu já curtia. E na minha família eu tenho empreendedor. Então, meu pai, ele é empreendedor e isso meio que sempre passou ali por mim. Mas eu acho que eu via com olhos muito mais lúdicos de uma criança do que, de fato, o que é o empreendedorismo de fato, né? Sem toda essa maturidade do que significa, o que exige, pra onde vai e como fica, né? Exato. Então eu não tinha essa análise de que, putz, realmente quero isso. Mas eu sabia que em algum momento na vida eu ia provavelmente ter meu negócio. Tá. E só uma dúvida, tinha algum advogado na família, assim, teve essa influência? Olha que engraçado, né? Eu tinha, mas não que eu tenha conhecido. Então, o meu avô, por parte de mãe, ele foi um grande advogado, na verdade, ele foi até promotor do estado. Então, de fato, eu tive essa relação, mas eu nem cheguei a conhecê-lo. Perfeito. Minha tia, por parte de pai, ela era uma advogada incrível também. Ela é madrinha do meu pai, inclusive, mas eu tive muito pouco contato, então também não foi por ali. Ao mesmo tempo, eu tinha mais médico, acho que na família, que eu tive contato. Que aí a influência, talvez, da medicina tenha vindo Perfeito. nesse lugar, né? Da referência. Talvez, minha mãe também é psicóloga, então tinha esse lugar de saúde. Mas, de fato, o direito não. O direito, ele veio num lugar... Até, eu lembro que tinha um chocolatinho da Garoto, da Nestlé, nem lembro. Tá entregando a idade, gente. Vai vendo, não, pelo amor de Deus. Mas que ele chamava Diplomata. E eu amava esse chocolate. Eu não lembro, não é da minha época isso. Tá bom, Marina, né? E aí, eu comia ele direto. E um dia eu falei, nossa, o que é diplomata, né?
E aí meu pai começou a me explicar. E eu achei aquilo lindo. Eu falei, nossa, imagina eu poder falar Em teoria em é outras... maravilhoso, né? Nossa, incrível. E desde aquela época muito pequena, por causa de um chocolate, aquilo ficou meio que na minha cabeça, guardado, mas enfim, teve muito mais do que eu tinha de familiaridade, do que eu me dava bem na escola, Sim. do que de fato, e com esse viés, quero ajudar pessoas, Perfeito. do que de fato, nossa, influência de alguém. Não tive isso. E aí a gente fala que metade vem da modelação, né, dos nossos comportamentos, vem do seu DNA, né, do seu nato, do seu biológico, fisiológico, individual, que você pode ter um gêmeo idêntico que ainda assim é diferente, e metade vem do meio. Então é interessante como veio um pouco de medicina e pode ter sido inconsciente, mas o teu propósito pessoal de querer ajudar e impactar pessoas estava ali, né, Sim. latente em alguma forma. Sempre. E aí você começou a empreender e como é que foi isso? Como é que foi essa transição? Foi uma decisão de um dia pro outro? Sua família te apoiou? Conta um pouco desse processo, porque aqui a gente quer muito trazer a consciência não só dos sucessos e os marcos que a gente alcança, mas também das dificuldades que a gente passa e democratizar o acesso aos tabus que hoje a gente tem em torno de vulnerabilidades, dificuldades, fracassos, erros e acertos, né? Então, um pouco disso. Legal. Não, o processo ele foi bem complexo, assim, o complexo tá mais interno. Bota na roda! Quero complexidade aqui. Você participou da complexidade. Mas ele tava mais interno do que externo. Eu senti um incômodo muito grande no que eu tava fazendo, eu já não me identificava mais, e eu não conseguia entender o que que era. E aí, mesmo eu trabalhando no mercado financeiro, eu lembro que as pessoas elas sempre me alocavam para trazer algum grau de inovação para onde eu tava. Então, fosse uma otimização de um software para o que eu tava fazendo, fosse uma ideia diferente. E aí eu me achava naquilo, achava incrível e trazia 1000 propostas, e aí eu me frustrava muito porque eram companhias grandes e a gente não conseguia implementar. Quer dizer, tinha possibilidades, mas acabavam não se perpetuando nesse lugar. Total. E aquilo me frustrava, me dava uma tristeza, e eu falava, putz, mas tem tanto potencial, tem tanta coisa pra fazer, e eu não saía do lugar, eu patinava. E aí eu falei, bom, eu gosto tanto disso, eu gosto de transformar as coisas, eu gosto de ver essa transformação, e eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Sim. E aí eu fui começar a buscar, enfim, um coach pra conseguir entender o que tava se passando comigo. E aí, nesse processo de coach, eu comecei a entender que realmente aquilo já não me preenchia mais e que eu precisava buscar outras coisas, tá? Quer Entendi. dizer, então um processo de autoconhecimento Total. do interno pro externo, né? Porque se a gente fica ouvindo opinião alheia, a gente para de entender quem sou eu e como que eu entro nesse lugar de trajeto pra autorrealização pessoal, né? Total. E esse processo de coach, ele envolvia algo que, pra mim, era elementar e tinha um lugar de acolhimento, que era o teatro. Então, minha vida inteira eu fiz teatro, gosto, é algo que era nato pra mim. E o processo de coach se desenhava ali. Então, eu falei, bom, se tem algum lugar que vai fluir, provavelmente é ali. E aí, fazendo esse processo, eu realmente vi que eu precisava de outras coisas, só não sabia exatamente o quê. Eu falei, bom, começar a pesquisar. Eu vinha de mercado financeiro, eu vi o boom que foi as fintechs. E eu acredito que todo mercado muito regulado tem muita oportunidade. Perfeito. Então, o direito eu já ria, porque eu falava, cara, eu tento fazer isso sendo advogada, dentro das instituições, eu já vejo toda a complexidade que se desenha. Não vou por aí. Então, vamos olhar pra saúde? A pessoa, ela gosta do caminho mais difícil, veja. Como se a saúde fosse fácil, eu não sei de onde eu tirei isso. Pois Mas enfim, eu falei, deixa eu olhar o que tá acontecendo fora. E aí, quando eu olhei, comecei a estudar muita coisa que tava acontecendo fora, eu vi que, de fato, muita tecnologia estava sendo desenvolvida para a área da saúde, para otimizar a área da saúde. E eu falei, cara, interessante. Eu acredito muito numa saúde preventiva, que é algo que a gente até então, isso eu tô falando 2020, pouco via aqui ainda. Se falava bastante, mas na prática se via pouco. E eu falei, pô, talvez tenha um caminho por aí. E aí eu comecei a desenhar um projeto. Nesse meio do caminho, eu conheci uma pessoa nesse processo de coach que já empreendia e falou: cara, você não quer empreender comigo? Pra você. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, né? Pra gente fazer um esclarecimento desse processo. Eu era sócio de uma empresa de desenvolvimento humano. Que eu não também ia abrir desse jeito. Tinha uma. Não, é importante, faz parte da minha trajetória e eu tenho muito orgulho disso. Então, assim, um dos primeiros bebezinhos que eu tive foi esse projeto, onde eu era sócia de uma empresa que é incrível, que tinha uma metodologia própria e a gente aplicava teatro com coaching, com neurociência, com psicodrama, porque eu também sou psicodramatista, que é essa vertente da psicologia comportamental, em ação. Então, essa experiência que a Carla viveu era um laboratório vivencial onde a gente colocava até 15 pessoas. Em sua maioria eram executivos de mercado, mas tinha de tudo, desde um trainee, às vezes até alguém que era autônomo,
as pessoas não sabiam o que cada uma faziam, essa era a única regra do processo, e elas viviam 10 semanas seguidas da vida delas, 5 horas por semana, dedicadas a se conhecerem, né? Entender vulnerabilidades, talentos na prática, não é só uma ferramenta de coaching que é dita teórica, mas era vivida, experienciada, né? Então eu tô abrindo isso porque tenho muito orgulho desse projeto, não sei se ele ainda continua, eu vendi a minha participação nele, mas a gente trabalha muito com essa frente, até porque eu fui uma das criadoras e construtoras dele aqui na Neuroeficiência. Então, acho que é um prazer e um privilégio poder trazer esse bebezinho aqui e ouvir de você o impacto que isso gerou na tua carreira, nas tuas decisões e os encontros também que te proveu, encontros e desencontros, né? Total. Porque a gente aprende o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente topa e também o que a gente não topa. Uhum. Continua, desculpa te interromper. Não, e eu achei ótimo você falar, porque quando eu falei que eu tava tensa de vir aqui, é porque você conhece muito da minha história. E aí eu falei, nossa senhora, será que tem mais alguma coisa pra gente falar, né? Que você já não saiba. Sempre. Mas, enfim. E aí eu conheci, né, por intermédio do programa, uma pessoa que já empreendia. Falou, cara, já que você vai dar esse salto de fé, vem trabalhar comigo. Eu já tô empreendendo, você vai ver o que de fato é isso. E eu falei, pelo sim, pelo não, é bom eu já saber o que me aguarda. Então, eu fui empreender. Era um mercado de pet, então não tinha nada a ver com o que eu tava buscando, mas foi ótimo. Ótimo pra eu entender o que era a realidade de empreender. Porque uma coisa é você tentar empreender dentro de uma companhia grande. Outra coisa é você empreender na raça, sem nada. Perfeito. Então foi um processo duro. Fui de encontro a várias dificuldades, até do próprio negócio, das parcerias, enfim, tudo. Você acha que as partes falhas desse plano eram maiores, piores, mais desafiadoras do que os da empresa por onde você passou? Sim, porque eu sempre falo que empresas são pessoas. No final do dia é sobre isso. Então, quando você não consegue construir uma cultura ou relações, né, sólidas, muito Saudáveis. saudáveis, é muito complexo, pelo menos pra mim, continuar, né, ver a empresa nesse longo prazo. Então, eu fiquei durante 6 meses, empreendendo com essa pessoa. E aí, no final, eu resolvi aplicar para o Google for Startups o meu projeto. E eu falei, se eu passar, passei. Se não, sei lá, vamos ver. Parênteses, né? Tá tudo bem a gente ter outras vontades de empreender no meio do caminho. A gente encontrar pessoas que fazem sentido e potencializam ideias e formas de atuar em comum, mas tá tudo bem também a gente encontrar pessoas que vão até impulsionar outras formas de a gente escolher um caminho que às vezes acaba até sendo mais adequado para nossa missão pessoal e propósito pessoal, né? Total, total. E essa pessoa tem um papel tão importante pra mim, assim, que não seria uma experiência que eu descartaria, jamais. Porque eu lembro que na época, muita gente me questionava porque eu estava trabalhando com essa pessoa. Perfeito. E eu não conseguia enxergar que realmente não tinha essa sinergia, né? Esse fit, né? Fit Exato. cultural, gente, é uma coisa delicada. Aqui na Neuroeficiência a gente faz muito com as empresas, porque é difícil. Se você não tem isso pré-definido, você começa a ter problema depois na prática, né? E esse é o maior erro das startups. A gente começa a pensar em pessoas depois que começou a dar problema. Perfeito, perfeito. E era muito claro, assim, porque eu tenho uma questão de jogar em equipe, em jogar junto, e a pessoa ela tinha uma questão de jogar ela. E aí era muito discrepante, porque numa startup, logo no começo, a equipe sempre é muito enxuta. Então, se as pessoas que estão na base, né, criando aquele negócio, elas não estão alinhadas na cultura que elas querem promover para aquilo, Não, e se confiando nesse lugar, né? total, é muito complexo, porque os Sim. desafios são todos, né? Sim, sim. Então a gente precisa ter a base. Enfim, essa pessoa foi importante para que lá na frente eu soubesse aquilo que eu não queria mais para mim, porque a vida ela é tricky, né? Ela sempre volta você para alguns lugares para ver se você aprendeu. Não, e olha que interessante, quero fazer um parênteses aqui, que essas decisões, de forma inconsciente, a gente tá sempre tentando se afastar de uma dor ou se aproximar de um prazer. E aí a gente entende o que a gente não quer no meio do caminho. Então, é muito legal quando a gente toma essa intenção e fala, caramba, pessoas e contextos foram pivôs pra me levar onde eu tô hoje. Total, porque a vida testa várias vezes. E quando a gente vai, né, pra frente, pra voltar depois, mas assim, quando eu já tava empreendendo, eu tava prestes a pegar uma captação, eu recebi uma proposta que há tempos atrás teria sido, assim, pra mim, irrecusável. E quando eu parei pra pensar qual era a cultura daquela companhia, ou quem eram os founders, ou como eu me via nessa projeção a longo prazo, eu virei pra pessoa e falei assim: você não quer a Carla, você quer o que você projetou pra Carla.
mas a Carla aqui não vai ser suficiente. Curiosidade, essa empresa é uma empresa que é unicórnio hoje em dia? Quase um unicórnio. Tá bom. Não, só pra gente falar de tamanhos e dimensões, né? Do tipo de empresa que estava puxando ela ali. Vai lá. Mas, enfim, daqueles desafios que a gente precisa tomar cuidado, porque senão a gente cai de novo na... Tentação, né? É total. É. A gente cai no mesmo lugar. Mas enfim, e aí eu prestei pro Google for Startups, e aí a startup passou. O que é? Explica pra quem não conhece desse mundo de startup, o que é, de forma descomplicada e direta, essas aceleradoras, o que elas fazem, como é que elas apoiam os empreendedores. Legal. Hoje a gente tem algumas aceleradoras. As aceleradoras normalmente são hubs que eles te impulsionam com mentorias, às vezes até com dinheiro, com aulas, com networking, para que você consiga ter um caminho um pouco mais fácil dentro da startup, se é que a gente pode falar assim. E a gente tem também as incubadoras. E aí as incubadoras normalmente elas ajudam um pouco mais e efetivo com parcerias internas e até com dinheiro aí de fato. Investimento Então, mais pesado, né? pesado, Legal, então, e aí? Continua, desculpa. Aí o Google for Startups é uma aceleradora. E eu falei, bom, agora eu vou ter que colocar esse projeto de pé. Não sabia nem por onde começar. Você chegou lá com uma ideia, falou, tenho uma boa ideia, X. preciso de ajuda, quem me ajuda, quem aposta. Tipo isso. Tem uma ideia. E aí quando as pessoas olhavam o meu projeto, eles falavam, Carla, mas assim, É megalomaníaco. é megalomaníaco. Carla, explica pra gente, em uma frase, o que era o seu projeto e o que ele se tornou depois de quanto tempo, pra gente ver e palpar e tangibilizar como as coisas mudam do começo pro começo do sucesso, né, Tá. digamos assim. Bom, isso era um pouquinho antes da pandemia. Então, a gente tá falando de janeiro, né? A pandemia, ela veio ali em março. Então, era um projeto de saúde preventiva, no qual eu basicamente queria que os planos de saúde... Eu tô adoro que ela adorando, tá já tô rindo, dando gente. risada. Eu queria que os planos de saúde, eles dessem mais autonomia na mão das pessoas para a saúde delas, e com isso eles poderiam dar incentivos para as pessoas em bonificações, né, em mensalidade ou anuidade desses planos. Então, a ideia é que as pessoas mantendo uma rotina ou hábitos mais saudáveis, isso se convertesse a benefício delas Então e, você queria consequentemente, do sistema. democratizar esse sistema de acesso da saúde de forma que voltasse para a própria pessoa e essas empresas tivessem algum tipo de benefício alocado. Perfeito, porque hoje o sistema de saúde como ele é, a conta não fecha. Não, Então, os planos... pra ninguém, né? Pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém, nem pro usuário final, nem pelo beneficiário, nem pros próprios planos. Então, Não, e é insano, assim, hoje, parênteses aqui, meu marido está no hospital já tem 7 horas, ainda não Tá. recebeu medicação, e aí é dengue, aí é covid, aí sei lá quantas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, agora o bichinho porta tudo ao mesmo tempo. Gente, é insano, né? É insano. E isso pra quem tem ainda convênio, recursos privados, quer dizer, quem tá sendo atendido no SUS tá como? Exato. Então, assim, não fecha. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma cultura, é do latino, essa cultura de, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou no médico. Eu tô com não sei o que, eu faço não sei o que lá. Você tem um recurso muito, eu designo minha saúde pro outro, né? Sim. E eu queria puxar um pouco dessa cultura, Da mudar um pouco. autorresponsabilidade, Perfeito. da consciência, né? Perfeito, porque já existem estudos que falam que, ok, 20% talvez seja sua genética, os outros 80%. É comportamental de escolhas e hábitos Perfeito, Perfeito. perfeito. Então, assim, se muito mais da metade está na nossa mão, por que a gente não reverte isso a nosso favor? Perfeito. E, consequentemente, a sociedade como um todo. E o que a gente não conhece, a gente não mede, o que a gente não mede, a gente não melhora, e assim por diante. Perfeito. A outra tá rindo lá atrás dos bastidores, porque eu falo isso sempre pro meu time. Mas é isso. E aí, se a gente escala isso, é um problema de saúde pública. Então, era justamente o que eu queria fazer. Então, se eu consigo mensurar o quanto essa pessoa de fato está se cuidando, o quanto ela está fazendo por ela, então as ações elas vão ser pontuais. E claramente o conceito ali de planos sendo demandado ou até as fraudes que existem em relação a planos iam ser reduzidas. Então, a ideia era essa. Pra onde a ideia foi, Carla? Como ela está agora? Bom, a pandemia veio. Minha primeira POC, a POC a gente chama de prova de conceito, que eu tinha com um plano. Eles olharam pra mim e falaram, Carla, veja bem, Covid. A gente tá pensando como estancar Covid, né? Não como prevenir mais nada. Sim. Então não dá pra gente olhar pra isso. E aí eu falei, ok, faço o que com tudo isso agora, né? E aí foi a primeira vez que pivotar veio na minha cabeça, veio na minha vida.
E eu tinha um projeto que era bacana, mas que não era no momento mais certo. Aplicável, Perfeito. Só que eu já tinha uma estrutura. Então, o que que eu poderia fazer com aquela estrutura que já estava, entre aspas, semi-pronta para rodar? Porque, afinal de contas, também a gente tinha que remunerar, né? Não dá para Claro. viver só de Não é só um amor e ideias. uma cabana, né, Não. gente? Startup, para quem acha que empreender é ter mais estabilidade de vida, qualidade, dinheiro, a gente Te tá enganaram. desconstruindo tudo isso aqui, tá? Não, enganaram, isso é um fato. Então, a gente começa a olhar de novo para o mercado, então a gente volta algumas casas, o que que o mercado está precisando, né? E como que eu posso atender esse mercado. E aí, como a gente tinha esse conceito de saúde preventiva e tinha uma certa plataforma para essas pessoas utilizarem e mensurarem o que de fato elas estariam fazendo ou não, a gente falou, ok, eu tenho a plataforma, eu consigo monitorar as pessoas, mas quem que vai pagar por isso? Porque também as pessoas estavam num momento mais complexo, né? Eu vou gastar com o quê? Eu vou pagar isso? Faz sentido? Eu também não sei que plataforma é essa. Então era muito complexo, né? Sim. Sem um B2B ali endossando. Então a gente começa a olhar para os profissionais de saúde, porque muitos deles estavam ali fazendo videoaulas, porque não conseguiam mais fazer os seus trabalhos presencialmente. Então a gente falou: bom, a gente tem uma plataforma que é praticamente um Zoom da atividade física, vamos fornecer para esses profissionais. E aí foi quando a gente começa a fornecer para personal trainer e também para fisioterapeuta, para eles verem as pessoas treinando remotamente. Que legal. Quer dizer, e ainda você conseguia usar isso num momento híbrido, né? Que as Sim, pessoas entenderam que dava para usar a tecnologia inovando a nosso favor. perfeito, exato. Então a gente começou a trabalhar com eles e aí entender toda a demanda deles e a gente foi para um lugar bem diferente do que a gente faz hoje. Então eu lembro até hoje, tinha estúdios de bike que começavam a fazer aulas de bike em tempo real ali com todo mundo, então acabaram locando as bikes. E tinha uma questão da música, porque para uma aula de spinning a música é muito importante. E aí eles falavam, gente, a gente precisa da música sincronizada com a bike ali no Zoom. E a gente falava, gente, mas nem Como o faz? Zoom, que é o Zoom, tem isso. Vocês querem que eu faça? E aí a gente, meu, deu os nossos pulos, mas a gente conseguiu isso. Eu falo até hoje com muito orgulho, porque a gente fez antes que o Zoom. Que E a legal. gente conseguiu sincronizar a música dentro da própria plataforma, enquanto todo mundo fazia aula de bike, então não tinha Cada descompasso. desafio que a gente nem imagina, né? Assim, pensar Não, na música que vai sincronizar com o aplicativo, que vai acompanhar o exercício físico da bicicleta alocada na casa do cliente. Gente, não, é insano. Então, durante a pandemia, a gente realmente ficou muito focado nos profissionais, a gente entendeu essa demanda. E aí, depois da pandemia, a gente começou a ter os primeiros feedbacks do que seria essa nova realidade. Porque agora que todo mundo estava voltando, de fato, tinha uma nova realidade, mas não ia ser só mais a realidade da pandemia. Então, ia voltar para o presencial. Então, a gente queria entender qual era o nosso diferencial para eles continuarem usando a plataforma. perfeito. E o que a gente entendeu é que, principalmente os profissionais de saúde, como os físios, para eles era muito elementar ter algo que mensurasse ou que monitorasse essas pessoas, esse progresso dessas pessoas. Perfeito. Então a gente começa a desenvolver inteligência artificial dentro da plataforma para que para a pessoa seja lúdico enquanto ela está realizando o exercício ali ou treino dela, mas que para o profissional a gente consiga capturar parâmetros para entender a progressão ou não desse tratamento. Então, amplitude, velocidade, alinhamento, angulação, Qualquer tipo de força. KPI, de fator que impacte no movimento, na coordenação, na performance, vocês conseguem mensurar e corrigir. Perfeito, exato. Que eram coisas que muitas vezes profissionais de físio, eles ou faziam na mão, ou eles faziam com softwares aleatórios que eles adaptavam, ou nem sequer alguns sabiam como utilizar. Então a gente acabou se tornando essa ferramenta para a parametrização desses protocolos clínicos. Que legal. Então, uma referência aí, tanto até pro consumidor final, quanto pro clínico que tá ali intermediando e às vezes não tem acesso a essas ferramentas, essa instrumentalização, a esse ensino, porque, vamos combinar, quanto custa no Brasil a gente se especializar numa parte de saúde, numa parte de fisioterapia, tá sempre atento com as inovações e se auto-renovando, enfim. Sim, total. E aí a nossa ideia era justamente, a gente foi atrás de parceiros complementares, então a gente foi atrás da incubadora do Einstein, a gente foi atrás da incubadora do HC, justamente para eles ajudarem com essa parte mais técnica, porque afinal eu não sou essa pessoa técnica da área da saúde, então a gente precisava desse respaldo, e eles ajudaram a gente a desenvolver os protocolos, que na verdade eles já são clinicamente validados,
né, estão na literatura, mas que a gente precisava ensinar a nossa IA para ela, de fato, passar os parâmetros adequados do que seria um movimento perfeito, né, um movimento ideal. Eu não gosto muito de usar isso, porque cada pessoa tem um movimento ideal, mas a gente precisava ir do mais amplo para o específico, né? Perfeito. Então, a gente tem um modelo e a gente treinou esse modelo, o que é um agachamento ideal. E a partir daí, a gente entendia as particularidades. Uma pessoa com encurtamento, uma pessoa com artrose, uma pessoa com lombalgia, enfim. Super específico. Super específico. Então, a gente ia para as particularidades. E para isso, a gente precisava de muita base. Então, a gente conseguiu com essas instituições voluntários para que a gente, de fato, conseguisse aumentar essa base e conseguisse esses parâmetros mais acurados, né? Com maior eficácia e eficiência. Validar no final do Validados. dia tudo isso, né? Total. Então, quando as pessoas perguntam, mas qual é o processo, né, de inteligência dessa IA? Porque pensa assim, gente, IA é inteligência artificial, né? Então, tudo que eles desenvolveram na Linkfit e a história que teve, chega num lugar que a gente usa tecnologia para inovar a forma como a gente se conscientiza, educa profissionais e aplica para o nosso dia a dia para prevenção. Total. Total. A gente sempre fala que a gente é da prevenção à reabilitação, né? Porque a ideia é que a pessoa ela não chegue à reabilitação, mas que se ela Se precise, chegar, também tem esse, maravilhoso, obviamente. claro, Sim. porque temos protocolos para isso. Então, quando ela chega aqui, a ideia é que a gente traga ela de volta para cá, né? Sim. Porque muitas vezes, principalmente quando uma pessoa já teve algum tipo de lesão, a ideia é que ela faça manutenção, né? Então, o fortalecimento ele é importante para todas as pessoas. E a partir de Perfeito. uma determinada idade, ainda mais. Então, enfim, como que a gente criou essa base, né? A gente fazia uma planilha de Excel e a gente alocava toda a equipe de fisioterapia do Einstein para eles olharem todos os ângulos, os Nossa, parâmetros Marcel, que isso? daquela análise da IA. E aí a gente tinha a regra, né? O que era vermelho tava muito errado, a gente tinha que arrumar. O que tava em amarelo tava ok, o que tava em verde tava perfeito. Então, isso batia e voltava pra gente ir treinando. Então, no começo, a gente imputava informações nessa IA, né? Depois de um tempo, a gente entendeu que a gente tava enviesando ela. Então, a gente quis que ela começasse a dar insights pra gente. Então, a gente foi para um outro modelo de IA. E aí, depois, com esse outro modelo de IA, que ele dava insights pra gente, a gente só imputava realmente aquilo que não poderia passar de jeito nenhum, que estava muito errado. Tá. Então, no final, a gente tem a inteligência, de fato, né, generativa, que ela tá ali criando, mas também tem os nossos outputs que ela precisa ser melhorada. Perfeito. Então, E o a ser gente fez humano tá assim, por trás disso também, né? o tempo todo? Não, o tempo todo. Porque quando as pessoas pensam em inteligência artificial, o chat GPT, gente, não existe chat GPT sem o humano inserindo informações, gerenciando, alimentando, manipulando, lapidando, né? Então, ainda tem esse lugar de preocupação de, puxa, mas a inovação e a tecnologia vai tirar o trabalho do físio? Não vai, Não. não vai. É muito engraçado isso, porque várias vezes me questionaram sobre isso e eu sempre falei, o trabalho do físio ele é muito maior do que um treino ali de fortalecimento. Tem coisas que você não tem como fazer híbrido. Ondas de choque, a própria liberação desportiva, enfim, o recovery, as botas, até o elástico, ele manusear você para fazer alguns testes. Total. Então, tem sim a parte física e tem sim a parte que você pode otimizar, até para entender se faz sentido aquele tratamento. Porque às vezes, cada indivíduo é um. Você tem protocolos. Na cabeça do físio, lógico, tem um protocolo também. Mas será que aquele protocolo é o melhor para aquela pessoa? E você só vai entender se você estiver monitorando, se você estiver captando parâmetros. Então, é muito para otimizar o trabalho e não para tirar o trabalho, né? Então, a gente teve todo esse trabalho de fazer essa validação com essas instituições. E depois a gente começou a ir para o B2B. E aí foi um grande desafio, porque a área da saúde, eu brinco que ela é muito similar ao direito, né? Só médico vende para médico e só advogado vende para advogado, é um fato. Então a gente começou a entender todos os desafios que essa área da saúde requeriam de nós, que não era só a parte técnica de validação, mas como também a gente ia ser inserido nesse mercado. Você acha que seu maior desafio nessa trajetória foi conseguir essa entrada? Conseguir entender como fazer isso se proliferar nesse meio que até então você estava entrando, né? Total, total. Acho que a credibilidade. Você está trazendo um assunto que é totalmente inovador. Então, você já cai em descrença por muitas pessoas, do tipo, isso não vai dar certo. Quantas vezes você ouviu isso? Nossa, não passo, não tenho mais Você conta. tinha alguma estratégia mental para lidar com esse discurso ou sua própria cabeça às vezes falando, cara, será que é melhor eu desistir? No começo, não. No começo foi muito complexo. Foi duro, assim. né? Foi duro.
Foi Você se duro. abateu? Oxi! Oxi, vocês estão ouvindo? Ela se abateu. Faz parte, gente. E é importante a gente reconhecer isso do processo também. Esse foi o mais sincero. Mas é que não tem como, assim, você se doa. E quando você realmente tá fazendo um negócio que você acredita, você se doa 100%. Eu dormia, às vezes, 4 horas, né? Então, Como isso te impactou na sua vida pessoal e profissional? Porque, sim. assim, é necessário ter um equilíbrio, né? E você foi envolvendo e se envolvendo a nível pessoal, que a linha é muito tênue de quanto é trabalho, quanto é propósito, quanto é sonho, o quanto é autorrealização pessoal. Conta um pouco dessa parte mental, de como foi lidar com tudo isso, assim. Eu acho que o que me ajudou muito e o que me ajuda até hoje na jornada, porque ela não fica mais fácil, você fica mais forte. É uma Perfeito. frase de efeito, mas é real. É o É autoconhecimento. aquela parte da ignorância, né? Melhor ser ignorante. Sim, de certa forma, sim, mas é libertador a gente ter conhecimento e Total, continua. total. Chegou num ponto que as coisas estavam tão desafiadoras em termos emocionais internos que eu precisei me questionar. O que eu tava deixando de lado. Dois, o quanto aquilo estava demandando de mim e o que eu poderia melhorar. Perfeito. Então, eu gosto muito da filosofia estoica, que é o que faz parte, o que é meu, o que eu posso ter controle. E eu sou capricorniana, então eu gosto Adoro. de um controle. Olha só. Mas o que não tinha mais o que eu poderia fazer. E isso foi um divisor de águas, assim. E aí eu acho que é quando eu trago o esporte ainda mais firme pra minha vida. Porque durante a jornada da Link Fit, eu, enfim, tava muito imersa no esporte. Pra quem não sabe, eu faço corrida de obstáculo, eu compito. Mas nessa. Me disseram que você é competitiva, é verdade? Quem falou isso? Eu não sei. Sou muito competitiva e eu acho que isso me ajuda a aguentar os trancos do empreendedorismo. Então, eu acho que todo mundo fala como que você dá conta de, além de tocar as startups, fazer tanta atividade quanto você faz. Peraí, parênteses. As startups, porque até agora a gente tava falando da Linkfit. Aí a gente tem a corrida de obstáculo, a gente tem 2 filhos na conta, alguns bichos por aí, um marido talvez. E aí a gente tem a plena pausa. Dá um debrief aí pra gente entrar daí nos esportes e todo Beleza. esse movimento. Bom, no caminho da Link Fit, tive que desmistificar algumas coisas do que era dar certo. Eu acho que é esse o ponto que a gente tava. Muitas coisas estavam muito difíceis e para mim não existe desistir, existe destravar. Eu gosto disso. Então, sabe joguinho que você vai várias vezes no chefão e às vezes você morre e aí você precisa ir de novo, de novo, de novo? Aí você precisa ganhar mais vida e voltar de novo. É isso. Então eu sentia que eu precisava de fôlego. Então cada vez que eu batia e não conseguia investidor, eu tentava de novo. Cada vez que eu ia e tentava um cliente e não conseguia, eu respirava e voltava de novo. Então eu ia buscando respiros nessa jornada para continuar enfrentando ela. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foram esses respiros. E um desses respiros foi, eu sempre falava que quando desse certo, eu ia montar um fundo de investimento para investir em mulheres, e não é porque é mulheres, porque eu não tenho essa questão feminista, mas é porque eu acho que, de fato, a gente tem alguns pontos que são desfavoráveis a nós, e eu queria ajudar mulheres que tivessem se engana para impulsionar elas. E eu falei, cara, quanto tempo vai durar essa minha jornada? Eu não sei. Eu não sei se ela tem um fim, e eu não quero esperar para ver. Mas eu posso ajudar com o que eu já fiz até agora. Então, eu resolvi mentorar mulheres. E nesse processo eu encontrei a Má, que é minha sócia na Plena. E ela era uma mulher que eu falava, cara, ela tem gana. Eu investi nessa mulher. E aí eu mentorava ela, eu dava um desafio, ela voltava e entregava. Eu dava outro desafio, ela voltava e entregava. Eu falei, cara, essa mulher é boa. E ela tava na saúde, por isso que eu era a mentora dela. E aí, nesse projeto, quando ela me voltou, ela começou com um projeto de medicina integrativa. No último desafio que eu tinha dado pra ela, ela voltou. Ela conseguiu afunilar pra uma questão de mulheres 40 a mais na menopausa. E aí a gente conversando, foi quase que uma terapia, porque ela tinha tido uma passagem com a mãe dela na menopausa e eu tinha tido uma passagem com a minha mãe na menopausa. Mas que eu deixava ali no cantinho que eu não queria relembrar porque foi muito complexo e difícil na época. E aí a gente falou, cara, isso faz quantos anos? E as coisas continuam da mesma forma. Vamos trabalhar isso. E a gente já tava no envolvimento tamanho, que a gente falou, isso aqui já não é mais mentoria, né? O que que é isso? Então eu falei, olha,
eu tenho já uma startup, eu não tenho como assumir tanta responsabilidade desse jeito, mas eu vou entrar com uma participação menor para te ajudar, justamente pra gente tirar esse projeto do papel. Então, a Plena, ela nasce justamente para fornecer informação, cuidado e tratamento para mulheres na menopausa, né, para mulheres 40 a mais. Conheçam, acionem, acessem. É super legal, tanto a Linkfit quanto a Plenopausa. Acho que estamos aqui para também trazer consciência, né? Para quem nos assiste e tem essa intenção de se conscientizar sobre como sermos mais saudáveis e eficientes na nossa vida com as escolhas que a gente faz. Então, já tem acesso, já tem tecnologia, já tem inovação aí sendo trazido com muito esforço para deixar a vida um pouquinho mais leve nesse lugar, né? Total. E é isso, eu sempre nesse lugar de saúde, e esse foi um dos meus primeiros respiros, Que legal. né? E te deu mais fôlego ainda. Total, porque aí vem um outro lugar, né, no meu cérebro que funciona de performance, né? Que De aí tem a entrega. ver com o esporte também. Vejam só como está tudo conectado. Tudo conectado. E o segundo respiro foi que, de fato, eu nunca... Quando eu via o mercado de startup e tanta porrada e tanto não, me fizeram lembrar de uma frase que minha mãe falava quando eu era pequena. Pequena não, adolescente. Quando eu chorava porque eu terminava com algum namorado, ela falava, Carla, pelo amor de Deus, o mundo é tão grande pra você estar chorando por um namorado aqui. Se você não achar aqui, você vai achar lá do outro lado do mundo, você vai... O mundo é enorme. Ela sempre trazia isso. E aí eu falei, cara, só tô recebendo não aqui. Mas peraí, onde tem dinheiro nesse lugar? Aonde as pessoas de fato estão trabalhando tecnologia? Aonde, né? Não é possível que o mundo inteiro vai me falar não. E aí foi quando eu comecei a olhar pra fora. Eu vi que meus principais concorrentes da Linkfit, eles estavam nos Estados Unidos. 2 são europeus, mas eles foram para os Estados Unidos. E um nasceu já nos Estados Unidos. Eu falei, bom, qual é o segundo maior mercado? Era a Ásia, Oriente Médio. E lá, tava com muita oportunidade em relação a funding, porque eles estão, de fato, investindo muito em tecnologia para a saúde. Eu falei, eu vou para lá. Eu vou para lá, vou ver o que tá acontecendo em saúde e vamos ver o que que dá. E aí foi quando eu comecei a fazer viagens para apresentar a Linkfit em feiras na Arab Health, lá em Dubai, para investidores do Oriente Médio. E ver o que que ia acontecer. Só isso, gente. Ela só foi para Dubai apresentar para investidores do Oriente Médio. Porque não me conformava. Eu falava, em algum lugar alguém vai me falar um sim. Então, esse foi o segundo respiro. Então, eu tô contando coisas que foram muito importantes para eu continuar e nunca ter desistido. São os respiros. Às vezes, a gente bater na mesma tecla da mesma forma é muito desgastante. E você não vai ter uma resposta diferente àquilo, né? Total? Então, se eu quero um novo padrão de comportamento reativo, eu preciso propor a me desenvolver e propor uma primeira resposta inicial diferente daquela que eu tô tendo. Total, total. É risco e retorno o tempo inteiro, Sim, assim. e aí quanto maior o risco, maior o retorno, e a gente sabe que energia é escassa, né? Total. Então, muitas pessoas falam, você tá indo pra onde? Você vai sozinha? Você é mulher. E eu falava, gente, mas eu sou mulher e eu tô sozinha no Brasil e tô recebendo não. Então, assim, tá tudo certo. Então, vou tentar do outro lado. Lá eu sei que tem dinheiro, pelo menos muito em grande abundância nesse momento. Então, eu vou tentar lá. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque de fato eu fiz 2 viagens. Uma, de fato, para conhecer o ambiente e as pessoas me conhecerem lá. E através dessa viagem eu conheci outras mulheres empreendedoras que acabaram me convidando para um evento em Bahrein no ano seguinte, que eu conheci, de fato, parceiros de negócio que a gente trabalha hoje lá. Que legal, que demais. Então, esses respiros foram necessários para eu entender, ok, às vezes não tá, e essa é uma dica que eu daria para as pessoas. Perfeito. Às vezes não tá rolando da forma que você imaginou ou da forma mais óbvia. Olha pro resto, olha pro mundo, olha pra fora. É difícil, não é simples. E enxergar outras possibilidades também não é fácil, né? Então, assim, você consegue atrelar isso, por exemplo, à tua performance do esporte? Quando começa a tua mentalidade de jogar pra baixo e, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Como que a gente encontra essa nova perspectiva? Ou da onde a gente tira essa energia pra se manter com foco no resultado que é tão importante? Mas mais do que isso, na nossa performance, de a gente terminar aquele desafio e falar, putz, me sinto realizado pela jornada que eu vivi. Eu vou dar o exemplo que eu tô passando agora, né? Eu tô numa preparação pra uma meia maratona. Adoro! Quero saber agora! Tá latente! Na preparação da meia, eu nunca corri uma meia, então vai ser a primeira do Rio. E pra maratona de Chicago em outubro. Ah, você já botou 2 de uma vez. Nunca correu, daí já tem 2, uma na sequência da outra. Desse Entende? jeito. Que é tipo um efeito dominó. Tudo ou nada.
Ah, Na verdade, a maratona é que eu acreditei nas pessoas que falavam que era difícil você ser sorteado. E aí você se inscreveu e você foi sorteada. foi isso. Amo, amo. E aí, quando eu tava trabalhando, de repente veio no meu cartão assim, dólar. Aí eu, fui hackeada! Clonaram. Não, era Chicago batendo a porta. Eu falei, Jesus, agora eu vou correr esse negócio. Então, assim, é complexo. E o nível de volume que você treina é insano, né? Me E disseram que seus musculinhos não caíram do céu, Carla. não foram do céu, juro. E é muito complexo. Na corrida, são muitas horas correndo, Sim. né? Lidar com a exaustão física além da mental, né? Total. Mas a mental, às vezes, é mais brutal. Total. Então, o que eu faço é trabalhar as pequenas conquistas. Juro que eu vou segregando na minha cabeça os quilômetros. Eu não vejo o 21 como 21. Eu vejo, tudo bem, vamos começar. 2. 2 quilômetros não é nada, é o aquecimento. Então, 2 nem conto. Até o quinto, você já faz 5 quilômetros em quanto? Em 23. Isso daqui você faz, tá tranquilo. São gatilhos mentais que eu vou criando em mim pra ir entregando cada vez mais. E aí, quando eu percebo, já foram 16, já foram. Mas assim, são as pequenas entregas que eu já tive algum sucesso e que eu já sei como fazer mentalmente. Que vai te dando fôlego pro próximo Perfeito, patamar. perfeito. Olha que interessante, ela descreveu o fôlego que ela tem no processo corporativo como empreendedora e empresária, e a mesma estratégia mental ela consegue replicar numa parte de performance pessoal, a nível de desempenho físico, e usar o esporte até como um oxigênio até para impulsionar todo o resto, né? Ele é elementar, ele me ensinou a respirar. Que A legal. corrida me ensinou a respirar. Eu não sabia respirar direito. E às vezes tudo que a gente precisa é respirar mais profundamente e mais devagar. Perfeito. Então eu fui ser pacer de uma amiga minha numa corrida esses O que é dias. pacer? Traduz pra gente. É ritmar a corrida, Legal. né? Eu corro. Acho que eu vou contratar ela pra me ritmar na vida. Continua, que eu tenho uma pergunta boa pra te fazer próxima. E aí eu adoro quando eu já entendi que ela é muito parecida comigo em alguns aspectos, e aí eu falava, eu não conto pra ela quando a gente tava abaixo do ritmo. Então eu só aumentava e eu sabia que ela ia me seguir. Porque ela não fica atrás, entendeu? Mas eu sabia que se eu falasse que a gente tava atrás, ela ia se desesperar e a respiração dela ia ser afetada por aquilo, por aquela ansiedade. Excelente, você usou uma estratégia reversa, né? Nem sei o que eu fiz, mas é isso aí. Eu só fiz o que funciona. E aí eu corria, ela olhava pra mim, ela só vinha junto, falei, é isso aí, tá dando certo. E aí eu olhava pra ela e falava, só respira, respira. Porque às vezes a gente se desespera e quando você consegue dar o respiro, você dá a mensagem que tá tudo bem, que você tá no controle. Dá tempo de oxigenar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque isso é muito legal e é um dado neurocientífico que eu uso muito com pessoas que às vezes estão tendo crises de pânico, burnout. O mundo corporativo hoje vem exigindo cada vez mais que a gente produza. Isso inconsciente faz a gente parar menos e achar que quando estamos parados não temos valor porque não estamos produzindo. E é o oposto disso, porque a gente energia escassa, a gente precisa reenergizar nosso cérebro, corpo, psique, emocional para a gente conseguir produzir melhor, né? Então, uma das estratégias que eu uso até nos cursos que a gente dá online, quando vem esse desespero, né? Essa inconsistência que é nosso processamento emocional é feito pela amígdala lá na cabeça, não a da garganta, é outra que fica na cabeça, e fica hiperativa e começa a dar esses disparos de, né? E me desespero, de repente, no meio de uma corrida. No dia a dia tem uma técnica muito boa, que você cruza os braços, assim, fecha os olhos e bate 3 vezes do lado esquerdo, 3 vezes do lado direito. E repete isso por, conta aí, 40 vezes. De forma inconsciente, você tá respirando e dando um ritmo pra Que tua legal. oxigenação. O que que isso faz na tua cabeça? Dá o comando. Não está acontecendo nada que esteja te pondo em perigo físico, porque você está conseguindo coordenar os movimentos conforme você quer. Então, diminui a atividade da amígdala desse processamento emocional que está fora e desritmado e volta ao córtex pré-frontal do racional e fala, beleza, qual é a decisão que eu preciso tomar daqui para frente? Nada mais, nada menos é do que o respira fundo. Só que só o respirar, muitas vezes a gente não sabe e a gente não consegue acionar e acessar esses lugares. Muito legal isso que você falou, porque eu uso a música pra fazer isso. Então, muitas vezes, eu tô num momento que eu sei que vou ter que dar um tiro ou vai ser alguma coisa que vai me demandar muito. Eu respiro e eu entro no fluxo da música, no ritmo da música. E eu tento me controlar nesse ritmo e no ritmo da minha respiração pra não me desesperar.
Tipo, você sabe fazer isso. Você já fez isso várias vezes. E aí, às vezes, são 400 metros. Você fala, bem, são 200, já fiz 200. Só mais 200. Aí você vai esperando e vai funcionando. É, na bike, eu consigo fazer isso, eu fecho o olho. Porque eu faço muito treino na bike também. E aí, eu fecho o olho pra ver como que funciona essa relação. Eu tô na mesma velocidade, eu não reduzi, na mesma intensidade, só que eu só tô escutando a música e eu mando a mensagem do tipo, tá tudo bem, respira. Eu juro, o meu relógio, ele começa a reduzir drasticamente o meu batimento cardíaco. E às vezes eu vou pra baixo do esperado, só pelo controle da minha cabeça nesse emocional. Então, assim, a intensidade é a mesma, tá, a oxigenação tá escassa da mesma forma, só que só por esse autocontrole, né, cerebral, eu consigo reduzir meu batimento. É algo que eu ando testando bastante. Isso é muito legal. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar de neurofeedback, biofeedback. Você já fez Não. algum acompanhamento? Existem hoje dispositivos que você consegue atrelar ao seu corpo enquanto você exerce alguns tipos de atividade, que você consegue acompanhar o nível de atividades das suas ondas neurais, Que enquanto legal. você estimula, pensa, ativa. E aí entende o que dá certo e o que não dá certo com o impacto daquele output que você deseja, né? Então, assim, Muito legal. preciso performar melhor quando começo a cair a minha resistência e vem o cansaço físico. Beleza, Carla, então pensa nisso, pensa naquilo, pensa na Uhum. praia, pensa no seu filho, pensa. São estímulos diversos que a gente vê onde a atividade neural acontece, o que impacta no cérebro, e aí a gente usa isso com autoconhecimento a nosso favor. É Então é maravilhoso. incrível você estar fazendo isso sem o apoio da tecnologia e de uma forma sua, né? Espontânea. Espontânea, Ah, mas é isso. Eu não consigo ver a Carla empreendedora sem a a Carla é Carla esportista. esportista. Carla, e aí uma pergunta, assim. Muitas coisas na sua vida, muitas atividades, muitos papéis. Me disseram que você não é muito boa em gerenciar o tempo. Como é que você faz tudo isso? Eu até tinha avisado o estúdio aqui, não sei se é verdade ou mito, você me conta. Pra gente, se precisasse de 30, 40, uma hora e meia de atraso pra começar a atividade aqui, o nosso Neurocast, a gente ter disponível, mas você chegou 5 minutos antes. Não, foram 10, não queria 10 dizer nada. minutos antes é muito tempo. Conta pra gente como é que é isso, como é que é gerenciar tudo isso ao mesmo tempo. Cara, isso é complexo, porque eu acho que vem de um lugar de quando eu era pequena. E muitas vezes, olha, pai, mãe, padrinho, vocês me deixaram na escola esperando. Eu já fiz uma reflexão sobre isso, mas de fato, horário não é meu forte. Não é um mito, é verdade. Eu tento me policiar, Você tem que porque ritmar junto com as suas eu estratégias tenho que mentais, ritmar. isso é maravilhoso. É fato. Mas dentro de tanta atividade, como é que você consegue priorizar, Cá? Porque energia é escassa e, obviamente, se alguém ficou muitos períodos de tempos dormindo apenas 4 horas, com essa intensidade de desejos que você tem, junto com o desgaste físico de esporte, é um esgotamento, né? Claro, eu precisei realinhar prioridades, Mar, e entender qual velocidade eu queria levar as coisas. Então, eu acho que se eu continuasse na velocidade que eu tava indo, com certeza ou ia vir um burnout, ou ia vir um afastamento familiar, ou ia vir, enfim, tem consequências, porque meu dia tem 24 horas como de qualquer pessoa. Então, eu precisei falar, não, tudo bem, eu quero levar tudo, porque esse combo hoje é o que me torna completa pra fazer cada coisa que eu Que faço. faz sentido. Perfeito. Então, pra isso, talvez eu vá levar mais tempo pra chegar onde eu quero, talvez, mas eu tô bem com essa decisão hoje. Sim, Então, eu acho que realinhar a velocidade das coisas foi muito elementar para que as coisas não saíssem do prumo, sabe? excelente, excelente. Então, precisou de uma reorganização Interna e interna. externa. Perfeito. Legal. Última pergunta, para fecharmos nosso dia aqui com uma resposta de ouro sua e com todo seu conhecimento, jornada, aprendizados que você teve no caminho. Se você pudesse deixar uma dica, estamos aqui na neuroeficiência. Então, uma dica que você deixa para as pessoas serem mais eficientes na vida delas, pensando na sua carreira como empreendedora, mulher, esportista, mãe, qual seria essa dica? Ache seu lugar de fuga. A gente precisa de um respiro. E todo mundo tem o seu lugar de respiro. Mas as pessoas, elas precisam achar o delas. Então, não adianta eu falar que é no esporte, eu sempre vou tender pra esse lado. Mas eu acho que é isso. Tenha, no meio do caos, aquele seu lugar que te acolha,
ou que você consiga dar aquela respirada a mais, porque é necessário, é necessário. Às vezes você fala, ai, eu não tenho tempo, ou isso seria, ai, quando tudo estiver resolvido na minha vida, eu vou fazer terapia. Quando tudo estiver resolvido na minha vida, eu vou fazer um esporte. E às vezes, para tudo estar resolvido na sua vida, você precisa da terapia, você precisa do E não, esporte. vamos você combinar? Não vai estar tudo resolvido na sua vida nunca. Sempre que você resolver algo, vem a vida e te dá um outro algo pra resolver. Olha que maravilha. Tipo isso. Que Mas legal. é isso. Às vezes a gente precisa dar essa respirada, no esporte ou na vida. Que legal. Eu adorei a frase que você usou, até anotei aqui, que não é sobre desistir, é destravar. E pra isso, a Carla sempre falou do fôlego nessa conversa, que é basicamente a dica que você deu pras pessoas. Então, fica pra mim aqui o aprendizado, vou lembrar com carinho, aposto que quem tá ouvindo também. Muito obrigada por Obrigada ter a você, estado aqui amiga. comigo hoje. Foi um prazer. Prazer, amigo. Queria agradecer a você que está ouvindo aí em casa. Não deixe de seguir nossa plataforma no YouTube, Spotify. O cérebro funciona assim, sistema de recompensa precisa de like, precisa de compartilhamento, precisa de patrocinador, apoiador que tenha a ver com a nossa marca e que esteja querendo transformar o mundo, sim. Então, é sobre isso. É isso. Beijo. Beijo.